de trás daquele morro tem um pé de manacá. Nós vamos casar e vamos pra lá, cê quer? Meu nome é Nilza, eu estou aqui para falar das minhas atividades literárias, que eu sempre gostei de escrever, né? De ler e escrever. Mas publicar mesmo começou com esse livro aqui, Poetas Brasileiros de Hoje, 1985, que foi uma premiação, uma menção honrosa que eu recebi no 4º concurso Raimundo Corrêa de Poesia. E eu fui contemplada com o poema Meu Pé de Manacá. Está aqui na página... Ainda não decorei a página até hoje. Na página 84. Eu mais ou menos já imaginava, mas não tinha certeza. Página 84, foi em 1985, lançamento. Eu fui ao Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, para o lançamento, para a noite de autógrafo. Foi muito bom, foi assim, maravilhoso. Foram vários volumes desse aqui e eu participei, eu fiquei aqui nesse volume. Nessa oportunidade do lançamento do livro, nós fomos fazer um passeio de barco e eu fiquei assim, observando as gaivotas, como a gente estava lá por um fim, né? Um objetivo bastante alegre, que observando as gaivotas, lá mesmo eu pensei num poema sobre as gaivotas. E de posse do poema, eu fui convidada para participar nessa antologia Andanças Poéticas e coloquei o poema As Gaivotas, que eu tinha feito lá no Rio de Janeiro, num passeio de barco, por ocasião do lançamento do livro Poetas Brasileiros de Hoje. Página 93, 93 e 94, As Gaivotas. E Andanças Poéticas, pela editora Pirilampo, da premiação pela Shogun Arte. Depois a Crisales Editora me convidou também para participar de um livro, e eu participei desse aqui, bastante incomum, bastante semelhante, né, do Poeta Brasileiro de Hoje, 1985. Eu participei com o poema A Flor do Ipê, que está na página... Não separei as páginas com antecedência, já me esqueci, porque todos esses trabalhos foram publicados em 1985 e foi em sistema de cooperativa, é uma página só que é trabalho meu. O restante são pessoas, é um trabalho coletivo, são pessoas que foram também premiadas e que lançaram seus poemas. Depois, então, esses dois livros da Shogun, depois a Shogun convidou também para participar do livro de contos, aí participei do Momento Literário, que é da página... participei com Contos de Eterna Infância, da página... (43) até, esse já é maiorzinho um pouquinho, até a página 51. E esse aqui já foi com contos, não foram poemas. A Shogun lançou ainda esse aqui, a Nova Poesia Brasileira, que eu participei com o poema Madrugada. Um poema que eu particularmente gosto bastante, porque eu gosto da madrugada, né, de modo especial. Na página... (94), Madrugada. A Shogun me convidou também para participar, quando ela lançou a antologia Poética de Cidades Brasileiras, me convidou para coordenar essa antologia, que é a antologia de São Tiago, e que eu saí procurando autores que queriam participar, para eles me passarem os trabalhos, e eu rever e passar para a editora, também pela Shogun Editora e Arte. Tem alguns autores daqui de São Tiago. Inclusive, essa antologia aqui até cita coordenador, São Tiago, é da página
67 até 77. Foram autores santiaguenses que escreveram. Gente, pessoas que ainda não tinham publicado tiveram a oportunidade de publicar pela primeira vez. E uma outra editora, Realce Editora, me convidou para participar desse Destaques Poéticos Brasileiros, que eu participei com o poema Quem Sou? Página 94 também. Esses livros foram todos, como eu falei, foram todos publicados em 1985 e todos em sistema de cooperativa. Nenhum livro desse eu posso falar é meu, eu só tenho a minha participação. Aí uma certa vez eu fui, como eu tenho paixão, né, pelo Rio São Francisco, eu sempre queria ir, aí meu irmão me levou, com a família dele, eles me levaram em Pirapora, para a gente entrar no Rio São Francisco, ver o Rio de São Francisco de perto. Então tivemos assim 3 dias em Pirapora. Nesses 3 dias eu escrevi esse livrinho de 24 páginas. Nós fomos passando pelo sertão de Guimarães Rosa, passamos por Coedisburgo, paramos lá na agência de turismo. Meu irmão comentou que eu sou fã de Guimarães Rosa e nós fomos muito bem recebidos, lugares muito bonitos, bonito demais. A orla do Rio maravilhosa. Eu tive o prazer de entrar mesmo no Rio São Francisco, inclusive atravessar de Pirapora a Buritizeiro, tem a ponte que atravessa Pirapora a Buritizeiro, tem a ponte pedestre e a ponte de passar de carro. Então, lá mesmo, em Pirapora, eu escrevi esse livrinho. Depois eu fui em São João del Rei, pedi para publicar lá, na Tuans de Bela Editora. Muito pequenininho, mas foi com muito amor, e é um livro que eu tenho, assim, que eu gosto muito, porque foi meu primeiro livro individual. Fiz pequenininho por ser... porque a gente ficou pensando nos altos custos da edição, e então eu já queria mesmo era registrar essa viagem ao Rio São Francisco. Depois, isso aqui foi em 2002. Quando foi em 2009, eu publiquei esse livro aqui, Antes do Amanhecer, com algumas lembranças, do amanhecer do dia, que eu gosto de levantar de madrugada, sempre gostei, levanto de madrugada, fico apreciando o amanhecer. Então eu escrevi alguns poemas aqui, todos antes do amanhecer, que realmente é de madrugada mesmo, que a gente tem maior inspiração, que nós pensamos mais. Aí vem as lembranças, então até coloquei aqui um livro de lembranças. Depois ainda não estava assim, muito satisfeito, porque eu tinha alguns textos que eu queria registrar, porque o meu objetivo de escrever é registrar, porque a gente falar, as palavras voam, os escritos ficam, então a gente tem que escrever para ficar. Então dei o nome de O Mundo da Gente, porque aí eu coloquei tudo que eu queria colocar sobre a infância, sobre meus pais, minha família, o começo da minha vida, a minha vida em si, as coisas que a gente gosta, que a gente curte, poemas, textos. Dei nome assim de textos poéticos, porque alguns textos são poemas, outros são textos corridos, mas na verdade são todos textos poéticos. O Mundo da Gente. Essa capa aqui foi feita pelo Fausto, ele fez questão de fazer a capa, porque capa nenhuma que eu pensava ele não estava gostando, ele fez a capa. Como é o Mundo da Gente, ele colocou algumas cidades, vizinha de São Tiago. E quando eu pensava que esse aqui já era o último, tinha algumas coisas de infância que eu queria registrar. Aí escrevi esse aqui, esse é o último, ele foi publicado ano passado, 2017. Tempo de Acalanto, porque é sobre as crianças, a vida das crianças, a criança que chora, o acalanto, porque nós podemos falar acalanto ou acalento, eu quis colocar acalanto. As bonecas de palha, um detalhe. Eu ganhei, uma vez que eu dava aula de educação artística, uma aluna fez as bonequinhas de palha e me deu de presente, e eu guardei. Então eu resolvi digitalizar e colocar na capa as bonequinhas de palha que eu ganhei de presente de minhas alunas, de quinta ou oitava, não,
de quinta ou oitava série, ou de ensino médio, não sei. Eu fui numa aula de educação artística. Então, são essas as minhas parcas obras, né? E algumas em jornal, né? Alguns jornais que já circularam em São Tiago, de vez em quando alguém me solicitava, eu escrevia. E para o Sabor de Saberes, tem até a pasta aqui, alguns que eu participei. Teve uma época que todo mês eu escrevia para o Sabor de Saberes. Só que agora eu estou meio parada. Então, as obras do Sabor de Saberes. Algumas, eu não coletei todas, não, algumas. Um cravo na lapela. Isso aqui foi numa novela, eu estava assistindo uma novela, eu ainda assistia novela, porque agora nem assisto. Então a menina falou assim, tá tudo pronto o casamento, só falta o cravo na lapela. Aí me inspirou, falou, opa, que é um tema para uma crônica. Então eu fiz o cravo na lapela, baseado numa família, meus parentes, baseado no meu tio, até coloquei, esse aqui eu não falsifiquei os nomes, não, coloquei mesmo os nomes deles. Um cravo na lapela, o canto da cigarra. O canto da cigarra eu já era professora, né? E eu não conhecia uma cigarra. Eu ouvia falar, mas eu não conhecia, eu ouvia o canto, mas eu não conhecia cigarra. E um dia minha netinha Natália chegou com uma cigarra e falou, aqui, uma cigarra vivinha, para a senhora conhecer. Aí eu fiz a crônica, coloquei também no Sabor e Saberes. Um outro nariz de palhaço. Nariz de palhaço, foi pensando assim, as enfermeiras, também foi numa novela, vi as enfermeiras colocando o nariz vermelho para acalentar as crianças, né? Mais um acalanto para as crianças. E aí fiz a crônica Nariz de Palhaço. Um poema reinventando a vida, que até consta também no mundo da gente, reinventando a vida. Capão das Flores, o nome do Capão das Flores, porque eu trabalhei na secretaria da paróquia e chegou uma pessoa, um conhecido lá do Capão das Flores, ficou conversando e contou a história do Capão, como que começou, porque o nome de Capão das Flores. Aí escrevi alguma coisa. Ainda coloquei, se alguém soubesse de outra versão, porque história é assim, cada um conta uma versão, né? E às vezes, juntando os fatos, vai dar uma história. Em agosto, Dia dos Pais, um poema. Intempéries e a vida no planeta. Foi numa época assim, de muita tempestade, das cheias, né? Tempestade nos rios. Então, eu fiz essa crônica também, Intempéries e a vida no planeta. Enganos e desenganos. Foi quando eu era criança, que assim, eu era muito medrosa, aqui em São Tiago tinha muita gente assim, meio doido, que entrava nas casas. Então, um senhor que entrou lá na nossa casa, eu escondia, minha mãe ficou trêmula sozinha na cozinha, eu escondi, acho que até debaixo da cama, não sei. Escrevi qualquer coisa. Da Minha Janela, é um poema que eu gosto de, né, para a janela apreciar a natureza. E às vezes alguém passa, cumprimenta, dá um bom dia, da minha janela. O Rio Jacaré, um poema, o Rio Jacaré. Eu acho lindo, maravilhoso também, aquelas curvas, eu acho bonito demais o Rio Jacaré. A Cruz do Homem. A Cruz do Homem é para os meus lados, assim, onde eu nasci, e era muito comentado o homem do vale. E depois que construiu a capela, e a gente ia, minha tia sempre mandava celebrar a missa lá, a gente ia, era cruz mesmo, num vale lá e pronto. Depois fez a capela, ficou muito linda por sinal, e eu escrevi também alguma coisa sobre a Cruz do Homem. Sobre ele mesmo, são várias versões, eu não arrisquei a dizer quem ele era, porque eu disse simplesmente que ele era uma pessoa que nem identidade possuía, porque ninguém nem sabia o nome dele. Na circunstância do pensamento, foi pensando as pessoas, cada qual, como se comunica, né? Então, uns se comunicam com umas palavras mais arcaicas, outros se comunicam com palavras mais modernas, outros têm mania de repetir, entendeu? Repetir alguma expressão, cada qual comunica a seu modo. Então, na circunstância do pensamento. Muita gente achou muito original essa crônica. Relógio de bolso.
sou apaixonada com relógio de parede, mas relógio de bolso me traz uma lembrança muito grande. Quando a gente morava na roça, nós não tínhamos relógio, tá chegando? Não tínhamos relógio, tínhamos, às vezes, para tomar remédio, tinha que buscar o relógio de um vizinho, o relógio dele era um relógio de bolso. E esse relógio marcou que todas as vezes que eu adoecia, alguém tinha que buscar o relógio dele emprestado para marcar as horas para tomar o remédio. Que já tem? Que falta? Não, pode continuar. Aí, aí o chapéu de São Tiago, das cores do arco-íris. Chapéu de São Tiago porque eu acho muito interessante, é o único santo que usa chapéu, pelo menos até aqui, o que a gente sabe, né? E quando eu fui ministra da Eucaristia, eu ajudava e eu percebi como que o chapéu era pesado. E como que o padre fica ali até a alta madrugada para colocar o chapéu na cabeça de todos os fiéis. E assim, aquela ideia que eu tenho que São Tiago está tirando o chapéu para nós. Então eu escrevi essa crônica. E os padres fazem questão, depois acho que o chapéu foi até trocado, agora ele não é muito pesado mais não. Convicções e Fantasias foi uma história que me contaram, um homem que falava tanta mentira, e falava que colocava um disco debaixo da árvore e o vento tocava o disco e cantava uma musiquinha. Eu achei uma mentira super interessante, né? Uma criatividade. E escrevi. Feliz Natal, fim de ano, uma chuva de bênçãos sobre o Padre Robson, né, da Rede Vida. Café com biscoito, as tradições do café com biscoito, eu escrevi vários textos para os meus alunos, porque quando começou a festa Café com Biscoito aqui, não havia material, não havia nada concreto, não havia nenhum texto onde a gente pudesse basear. Começou da tradição mesmo, mas tudo concreto, né? Assim, não tinha um suporte. E como eu dava aula, eu fui elaborando textos para os meus alunos. Então, sobre as tradições, depois eu fiz um poema, o Café com Biscoito na Praça, que tem alguns desses livros, esses mais recentes. Em cada um de nós brilha uma estrela diferente. Foi baseado também naquela música, uma música muito bonita. Eu escrevi também para o Sabor e Saberes e também constou no Mundo da Gente. Mulheres de Aço ou de Flores, uma crônica também do Padre Fábio de Mello, que eu aproveitei, fiz uma crítica da crônica, achei muito bonito. Eu estava ali em Belo Horizonte, estava assim de repouso, eu fui aproveitando, escrevendo alguma coisa, escrevi esse, Mulheres de Aço ou de Flores. Também, quando ainda de repouso, nós fomos passear na Lagoa da Pampulha e visitamos a igreja de São Francisco, que a gente até já foi em casamentos lá, familiares já se casaram lá, mas tinha uma pessoa lá que foi dando todas as explicações para a gente sobre e aquela comparação, né, não é bem uma paródia, sobre São Francisco e Santo Antônio. Então eu escrevi sobre, aí coloquei, se termina em festa, é porque começa com fé. E depois no final nós fomos para o restaurante lá da minha irmã, comemoramos, brindamos esse passeio lá na Pampulha. Foi muito bom. E o último número do Sabor e Saberes que eu participei foi sobre nossos 50 anos de formatura. Nós comemoramos em 10 de fevereiro agora desse ano, e eles me pediram para escrever o Sabor e Saberes, e nós peguei as fotos e registramos. Todos esses que estou falando estão aqui na pasta. Fim de ano, Feliz Natal. Arrumei. Deixei tão fácil que se perdeu. Mas foi o último número que
Não é o último número que saiu, não, mas o último número que eu participei, que foi falando, explicando sobre essa festa dos nossos 50 anos de formatura da minha turma. Inclusive uma pessoa que era da turma Carminha, que faleceu esses dias, ela era da nossa turma e ela veio para o encontro da nossa festa. Aniversário de formatura. Você ficou lá no meio, tinha deixado ele separado. Então foi assim um número que nós registramos as fotos, com as fotos, eu escrevi um poema e contei sobre o nosso encontro, tudo, como foi a nossa confraternização. E muita gente que viu o jornal falou, eu queria estar lá também. Parecia que estava tão bom que eu gostaria de estar junto. Então, assim, são esses pequenos grandes momentos que a gente vai registrando. A senhora queria deixar alguma mensagem? Eu gostaria de falar que ler e escrever, acho que se eu não soubesse ler e escrever, eu não sei o que seria, porque é a minha vida. E é claro que tem a família, tem os amigos, tem o trabalho, né? O trabalho também, nossa, é uma frase feita que eu valorizo muito, o trabalho dignifica o ser humano, né? O trabalho dignifica, dá uma referência para a pessoa. Trabalhei, quando me apresentei aqui, eu comentei com professora, dei aula há 45 anos, e se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria. Foi um tempo feliz, um tempo muito bom, foram bons momentos, e que me ajudaram muito nessa iniciativa de ler e escrever, porque se eu incentivar meus alunos, eu também era motivada a ler e escrever, né? Não tem como incentivar uma coisa que você não tem interesse. E cada vez crescia mais meu interesse em ler e escrever. E hoje eu sou aposentada, mas eu nem digo que sou aposentada, porque eu não estou na sala de aula, mas a sala de aula está em mim. Eu acho que marcou mesmo minha vida, foi importante demais. E então todo mundo tem o direito, né, e o dever saber ler e escrever. E fazer um poema, fazer um texto literário, qualquer pessoa é capaz. É só ter sensibilidade, é só sentir o que, né, esses dias, ainda comentando, no Evangelho esses dias, que o maior pecado é o pecado contra o Espírito Santo, quando a gente não acredita no valor das pessoas, quando a gente não acredita, o Espírito Santo baixa sobre a pessoa e a gente não acredita naquilo, a gente não acredita que a pessoa foi capaz, né? Então o Espírito Santo é que baixa, que ilumina para a gente ler e escrever. E os poemas, todos esses aqui partiram da minha vida concreta, da minha vida, né? São momentos vividos que a gente passa para o papel. Nada mais, nada menos do que uma sensibilidade, um sentimentalismo, uma subjetividade que a gente passa para o papel. No passar para o papel, você vai cuidando, vai, né, moldando o texto e aí surge, né, a obra literária. Um pé assim, vai dar muita diferença? Dá um pouco, né? Eu quero acrescentar que minhas atividades literárias têm as raízes na vida do campo, que eu nasci, né? Nasci e cresci em um sítio aqui carinhosamente chama Galanteio de Outono, porque era uma vida assim muito boa, tinha muitos trabalhadores, eles trabalhavam o dia inteirinho, levantavam de madrugada e trabalhavam, já começava a luta, cantando, sempre bem-humorados, sempre brincando. E à noite eles iam contar histórias para nós, crianças. A gente fazia muito frente, eles colocavam brasa assim no chão, né? Já tinha até o chão tijolado com uma pedra no centro. Antigamente era assim, tinha um chão tijolado e uma pedra no centro para colocar fogo à noite, brasas, porque sempre roça faz muito frio. E eles contavam muitas histórias e a gente ficava encantada com as histórias. E então essa atividade, essa prática de contar história para as crianças
ajuda muito, influencia muito na literatura, no fato de eles gostarem de poesia, gostarem de ler e escrever, parte muito das histórias. E eu sugiro que os pais, tios, avós, contem histórias para as crianças, contem histórias para os seus filhos, histórias agradáveis, histórias reais, fantásticas, histórias de vida. Porque a literatura, ela sobrevém das histórias, dos contos, né, das crônicas, dessa vivência, desse contato com a natureza. Então, esse hábito, né, essa prática de contar histórias, eu quero sugerir para os pais que façam isso. E no sítio também, a gente, além de o pessoal trabalhar cantando, a gente desfrutava, a gente usufruía assim, daquelas belezas naturais, a água que corria, que jorrava, a água do moinho, do ralo. Meu pai levantava de madrugada, deitava alta noite, ia para o moinho, né, moer fubá de canjica para as fazendeiras, para as esposas dos fazendeiros, para fazer quitandas. Ia moer o milho também, durante o dia era ralagem de mandioca. Então trabalhava muita gente, uns ralando mandioca, outros... meu pai no moinho era só meu pai. E depois, na outra época, era o engenho, moagem das canas, né? Então cada estação tinha uma atividade, tinha as lavouras. E sempre tinha muita gente trabalhando. E esse contato com as pessoas, com os trabalhadores, essa coisa de criança com adulto, essa ligação, esse prazer de estar todo mundo junto, também me levaram a gostar de escrever, gostar de ler e escrever, essas atividades que para mim são muito importantes. E, principalmente também nessa experiência de professora, como eu vejo que é importante os alunos gostarem de ouvir histórias, ter aquele costume de ouvir histórias, porque eles também contam suas próprias histórias. E aí vem o gosto pela redação, né, o embasamento, né, a base para uma redação bem feita, uma redação criativa. Então que eu faço essa colocação assim, da importância das histórias. E eu quero te agradecer, Diogo, pela homenagem que você está nos prestando, né? E parabenizar por essa atitude, né, da biblioteca do Cerrado, como que está surtindo efeito, como você disponibiliza seu tempo para isso, como você se dispõe a fazer tantas coisas bonitas. Então a gente quer te agradecer, né? E essa oportunidade de nós apresentar nossos trabalhos, porque a gente, por si, a gente não vai tomar atitude, vou apresentar meu livro, nem quando muito um lançamento. E olhe lá, que a gente nem lançamento, a gente às vezes nem sempre faz. E mais, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo menino que você é, dedicado, né? E muito obrigada.